Shalom, bom dia, amada, glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui no Devocional, capítulo 6 do livro de 1 Samuel. E eu declaro que a presença do Senhor esteja aí com você, onde quer que você vá, que você sinta essa presença gloriosa do Espírito Santo, amém? Vamos aproveitar e dar bom dia a Ele, vamos orar? 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo lindo, cheiroso, fofo. Nós chamamos, querido amigo Espírito Santo. Bendito és, Senhor. Aqui, Senhor, vem estar em nossos meios, Senhor. Vem nos limpar, nos curar, nos tratar, nos liberta, Espírito Santo, do pecado, do juízo, das iniquidades. Nós não queremos mais ter coisas do mundo em nossa mente, no nosso coração. Ajuda. Faz uma faxina geral, habita aqui dentro de nós, tira toda a sujeira do tapete, em nome de Jesus, ajuda-nos a nos livrar, Senhor, de tudo que o inimigo colocou dentro de nós que a gente ainda não conseguiu tirar. Em nome de Jesus, Pai, nos livra, Senhor, do pecado, da mentira, do roubo, Senhor, de tudo, Senhor, que não te agrada, que ainda tem dentro de nós, Senhor. Em nome de Jesus, nós não queremos mais isso. Ajuda-nos, Senhor, liberta-nos e liberta-nos hoje com a Tua palavra. Ministra nosso coração, nos traz libertação, que possamos ser outras pessoas transformadas para a Tua honra e para a Tua glória em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Estamos aqui no capítulo 6, tem uns risquinhos aqui de um bebê que hoje tem 7 anos e não consegue lembrar e admitir que riscou, mas eu lembro o quanto eu fiquei triste, chateada, mas isso não vai nos impedir de ler. Então, tá tranquilo, tá tudo bem, não adianta você ir lá e fazer algo com o bebê, né? Então, vamos lá, capítulo 6 começa assim. Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteus, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: o que faremos com a arca do Senhor? Diga-nos com o que devemos mandá-la de volta ao seu lugar. E eles responderam: se vocês devolverem a arca de Deus de Israel e não mandem de volta sua arca, mas envie também uma oferta pela culpa, então vocês serão curados e saberão porque a sua mão não tem se afastado de vocês. E os filisteus perguntaram: que oferta pela culpa devemos enviar-lhe? E eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus, porquanto a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Façam imagem dos tumores e dos ratos que estão assolando o país e deem glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a sua mão sobre vocês, seus deuses e sua terra, porque ter o coração obstinado com os egípcios e o faraó. Só quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Bom, aí eles entenderam, né, que não tá fácil para eles, porque eles fizeram algo que eles não deveriam, que era tomar a arca do Senhor, né? E agora eles estão falando, tem que devolver e tem que devolver com oferta. E eles lembraram do que aconteceu lá no Egito, né? Versículo 7. Agora então preparem uma carroça nova com 2 vacas que deram cria e sobre as quais nunca foi colocado um jugo. Amarrem nas carroças, mas afastem dela os seus bezerros e ponham-nos no curral. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ponham numa caixa ao lado os objetos de ouro que vocês estão enviando como ofertas pela culpa. Envie a carroça e fiquem observando se ela for para o seu próprio território, na direção de Bet-Semes. Então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso aconteceu conosco por acaso. E assim fizeram, pegaram 2 vacas com cria, amarraram-nas uma carroça e prenderam seus bezerros no curral. Colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com os ratos e o ouro e as imagens de tumores. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes. Mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho, não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. E os governantes dos filisteus a seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale, e quando viram a arca, alegraram-se muito. A carroça chegou ao campo de Josué de Bet-Semes e ali parou ao lado de uma grande rocha. Então cortaram a madeira... Me perdi aqui. Então cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. E os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro, e as tinham colocado sobre a grande rocha.
E naquele dia o povo de Bet-Semes ofereceu holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram tudo isso e voltaram naquele mesmo dia a Ecrom. Os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa esses tumores de ouro. Um por Asdod, outro por Gaza, outro por Ascalon, outro por Gate e outro por Ecrom. O número dos ratos de ouro foi conforme o número das cidades filisteias que pertenciam aos 5 governantes, tanto as cidades fortificadas como os povoados do campo. A grande rocha sobre a qual puseram a arca do Senhor é até hoje uma testemunha no campo de Josué de Bet-Semes. O Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles por terem olhado para dentro da arca do Senhor. E o povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fez. E os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? A quem enviaremos a arca para que ele se afaste de nós? Peraí que tá acabando, né? Cadê? Então enviaram mensageiros ao povo de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, venham e levem para vocês. Amém, glória a Deus, aleluia. Esse capítulo 6 fala do retorno da arca de Israel, né? Uma coisa que a gente percebe é que o povo já estava a arca 7 meses longe de Israel e a gente não vê na Bíblia eles se movimentando para buscar a arca, para resgatar a arca, né? O templo estava sem a arca do Senhor. Eu não vi aqui ninguém perguntando para Samuel: Samuel, precisamos resgatar a arca. Samuel, como é que a gente vai fazer? A arca está longe, a presença do Senhor está longe, nós precisamos. A gente não vê aqui momento nenhum. Bom, primeiro a gente viu que eles perderam uma guerra antes com os filisteus, que teve uma grande matança dos israelitas, né? E de repente por isso que eles não estão arquitetando nada. Mas é muito triste as pessoas que perdem a presença do Senhor e não se importam com isso, não querem fazer nada com isso, não pensam nem no Deus do sobrenatural, porque ela acabou voltando de uma forma sobrenatural, foi Deus quem trouxe de volta. Você viu o que eles fizeram, né? Primeiro que Deus ali atacou os filisteus, eles tinham tumores, eu fico imaginando esses ouros que eles faziam, né? Eles fizeram em forma de rato, porque eles estavam, as 5 cidades, né? Os cinco estados, eles eram 5 estados, né? Astarote, Ecrom e tal, Gate, e eles tinham 5 governantes ali, como se fossem 5 reis, e cada uma das cidades estava cheia de ratos, então muita gente morrendo ali com as doenças de rato, né? Leptospirose e tantas outras coisas, e também com os tumores que eles tinham. Então imagino o que eles fizeram ali de ouro, né, para ofertar, Senhor. E o Senhor ali atacando eles com doenças, né, com bichos, e para eles entenderem que eles não podiam ficar com a arca. E eles entenderam isso, só que levou muito tempo, muita gente morreu ali do povo inimigo, né? E aí eles decidiram devolver a arca, e também com holocausto, com sacrifício, com arrependimento. Isso foi um sinal de arrependimento do inimigo, de ter pegado a arca, pegado algo que eles não podiam pegar. Eles não podiam ter feito isso e fizeram, mas eles devolveram, né? Demorou quase um ano, nas 7 meses é muito tempo, mais da metade de um ano, mas eles devolveram. E você vê que foi o sobrenatural, porque eles colocaram ali numa carroça e a vaca que foi mugindo e foi para o lugar que tinha que ir. E ali eles entenderam que foi realmente a mão do Senhor que pesava com eles. Eu lembro de uma situação que Davi colocou também a arca do Senhor em carroça, e isso deu muito ruim, lembra? Não podia ser levado, tem que ser levado pelos sacerdotes. Mas claro que os filhos de Deus não sabiam disso, né? Mas tem que ser levado pelos sacerdotes, eles que carregar ali a arca. E por que morreram esses 70 homens aqui em Bet-Semes? Porque eles não eram levitas, eles não eram sacerdotes, não pode tocar na arca. Eles simplesmente queriam saber o que tinha aqui dentro. Se de repente era alguma armadilha dos filisteus, se era alguma coisa, né? Eles simplesmente queriam olhar e não podia. Eles foram bisbilhotar a arca, não pode, não é assim não. As coisas do Senhor não se fazem desse jeito, de qualquer jeito, não é porque a gente quer fazer, a gente vai fazer não. E ali é um lugar de santidade, da presença do Senhor. É um lugar santo. Não dá. Lembra que a arca ficava no Santo dos Santos, dentro da tenda do encontro? Não pode ninguém ficar tocando assim não. Mal o sacerdote podia entrar uma vez no ano e sabe-se lá se ele ia voltar. E as pessoas querendo fazer de qualquer jeito. Então não dá para que eu e você possamos fazer as coisas que nos dão na telha, fazer achando que está tudo certo, está tudo bem, não. A gente precisa consultar o Senhor e fazer da forma que Ele quer e não do que a gente quer.